Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o Pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo de número 45. Está assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. É interessante esse trecho, pelo menos para mim, porque, Filipe, né, um dos discípulos de Jesus, já estava sendo engajado no ministério de Jesus, ele foi chamar Natanael. E ele encontrou Natanael debaixo de uma figueira, né? E Natanael estava ali, né, para nós, conversando com seus botões. Mas, na verdade, ele estava conversando com Deus, ele estava orando. Nós não temos o teor dessa conversa de Natanael com Deus. Nós não sabemos o que é que ele estava conversando com Deus naquele momento em que ele se encontrava debaixo daquela figueira. É interessante também que quando o Filipe chega para ele e fala: olha, nós encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Moisés escreveu lá em Deuteronômio 18 que haveria de se levantar um profeta maior do que ele. Então era isso que Filipe estava dizendo para Natanael. E ele dizia, e também a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael falou: mas Nazaré podia ser Jerusalém, não podia ser Belém, que já estão ali nas profecias bíblicas, né? Pode vir alguma coisa de Nazaré, né? Foi até, né, um tal de desprezo, né? Mas aí Filipe insistiu e ele foi com Filipe. E quando ele se encontra com Jesus, é interessante aqui, porque Jesus olha para ele, né? E ele diz para todos: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Apontando para Natanael. Todo mundo olha para Natanael, Natanael olha para todos e fica ali meio que assustado e pergunta para Jesus: de onde me conhece? E aí Jesus diz: eu te vi lá debaixo da figueira. Foi uma senha para os dois. Uma senha. Nós não temos o teor dessa conversa que Natanael estava tendo com Deus, de modo que quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, acionou, né, todos os mecanismos de fé de Natanael ao ponto dele declarar que Jesus era o Filho de Deus. O fato é que a conversa de Natanael com Deus debaixo da figueira agradou muito o coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um verdadeiro israelita. Ou seja, alguém que era preocupado com o povo da aliança, alguém que era preocupado com Deus da aliança. Ele diz: em quem não há falsidade. Quantas vezes Jesus condenou a hipocrisia dos religiosos da sua época? Os fariseus, os sacerdotes. Quantas vezes o Senhor não os chamou de raça de víboras? Mas ele olha para Natanael e encontra ali um homem piedoso. A conversa que Natanael estava tendo com Deus era tal que agradou o coração de Jesus. Por isso que ele fez essa declaração, e essa declaração então abriu os olhos e o coração de Natanael, e ele declarou que Jesus era o Filho de Deus. A pergunta que eu faço para mim e para você: que tipo de conversa nós estamos tendo com Deus?
Que tipo de oração temos feito ao Senhor, o nosso Deus? Temos revelado ao Senhor a nossa preocupação com a igreja hoje, a igreja no mundo, né? A igreja espalhada na face da terra? Temos nos preocupado com a pregação do Evangelho? Temos nos preocupado com a salvação das pessoas, talvez até mesmo dentro de casa? Temos nos preocupado com as questões da vida ética, né? Se temos observado a santidade que nos é requerida? Não é ser santarrão, mas é ser piedoso. Temos observado isso, temos conversado com Deus isso, como se estivéssemos conversando com um amigo confidente. Temos conversado com o Senhor a respeito daquilo que vale a pena, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos, administrarmos e nós estamos falhando. Temos colocado diante do Senhor o nosso coração. Nossa conversa com Deus, em resumo, agradaria o coração de Jesus ao ponto dele nos elogiar diante dos anjos do Senhor? Nós precisamos fazer essa reflexão crítica, porque também a oração é uma conversa com o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus pessoal, que ama, se entristece, se indigna, enfim. Por isso, precisamos cuidar de qual é o tema das nossas conversas, para que ao final da nossa oração, da nossa conversa com o Senhor, o nosso Deus, sejamos todos abençoados. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter ido ao seu coração e que possamos nos encontrar no próximo programa, em nome de Jesus. Amém.